Depois de nós revermos um pouco regência verbal, vamos continuar no mesmo assunto, certo? Este conteúdo é muito importante. Vamos ver a regência de outros verbos: chegar, ir e comparecer. Esses nossos verbos, eles devem ser introduzidos pela preposição a e não pela preposição em. Por quê? Porque eles indicam para nós movimento, são verbos intransitivos. Então, a indicação de lugar e circunstância, adjunta adverbial do lugar, e não complementação, certo? Irei à sua casa, chegarei a você o mais rápido possível. Então, vamos ver alguns exemplos. Vou ao dentista, cheguei a Belo Horizonte, compareceu ao jantar no horário marcado. Então, percebam que vou ao dentista indica movimento, cheguei a Belo Horizonte também, compareceu ao jantar no horário marcado também, certo? Então, esses verbos, eles são regidos pela preposição a. Por quê? Porque indicam movimento. E ao dentista, a Belo Horizonte, ao jantar, o que isso informa para nós? Adjunto adverbial de lugar, no horário marcado, indicando para nós o tempo, certo? Prestem atenção na utilização da regência destes verbos. E o verbo nascer? Nascer é um verbo intransitivo. Eu nasci no Rio de Janeiro. Pronto, eu nasci, pronto, verbo intransitivo, não precisa de complemento, nem com, nem sem auxílio de preposição. Já tem o sentido completo. Então, no Rio de Janeiro, adjunta adverbial de lugar para indicar onde foi que eu nasci, certo? O verbo agradar. A professora agradou os alunos. Verbo agradar, sentido de contentar, de mimar, certo? De acariciar. Então, vamos ter um verbo transitivo direto, no sentido aqui de contentar. A professora agradou os alunos, contentou os alunos. Agradar, vamos ver outro exemplo. A informação sobre a pontuação da atividade agradou aos alunos. No sentido aqui de satisfazer, nós vamos ter um verbo transitivo indireto, certo? Então, agradou a quê? A quem? No sentido de satisfazer, verbo transitivo indireto. No sentido de contentar, de mimar, verbo transitivo direto, certo? Verbo ir. Eu fui ao supermercado. É uma variedade padrão, nós usamos muito. Fui ao supermercado. Será? Não, nós usamos assim. Eu fui no supermercado. De forma aí, variedade coloquial. Então, variedade padrão, pela norma, eu fui ao supermercado. Verbo ir, indica movimento. Precisa do quê? Do auxílio da preposição a, certo? Mas no dia a dia nós falamos muito eu fui no supermercado como já estivesse nele, dentro dele. Uma variedade coloquial da língua. Os alunos, eles dizem assim, não é? Dizem muito. Professora, eu posso ir no banheiro? Você vai ao banheiro, não no. Você não está dentro dele, certo? Agradecer. Pedro agradeceu aquela indicação de leitura. Então, percebo que agradecer aí faz referência a uma coisa, aquela indicação de leitura. Então, tem um verbo transitivo direto, certo? Por quê? Se refere à coisa. Pedro agradeceu ao amigo. Eu tenho um verbo transitivo indireto, porque se refere à pessoa. Então, meu verbo agradecer, quando se refere a uma coisa, eu tenho um verbo transitivo direto. Quando ele se refere a uma pessoa, tem um verbo transitivo indireto, ou seja, preciso do auxílio da minha preposição. Pedro agradeceu aquela indicação de leitura ao amigo. Percebam que tivemos agora a junção das duas orações. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Agradeceu o quê? Aquela indicação de leitura. Verbo transitivo direto. A quem? Ao amigo. Então, eu vou ter outro complemento, um objeto indireto. Então, meu verbo é transitivo direto e indireto, certo? Agradeceu o quê e a quem. Esquecer-se
lembrar-se, esquecer e lembrar. Então, esqueci o resultado da pesquisa. Lembrei o resultado da pesquisa. Esqueci o quê? O resultado da pesquisa. Lembrei o quê? O resultado da pesquisa. Então, desacompanhados do pronome, certo? Sem a marcação dos nossos pronomes, aqui, ó, nós vamos ter um verbo que vai ser transitivo direto. Verbo esquecer, o verbo lembrar. Transitivo direto. Mas, se vierem, certo, esses verbos acompanhado aí do nosso pronome. Esqueci-me do resultado da pesquisa. Lembrei-me do resultado da pesquisa. Com a preposição de, nós vamos ter um verbo transitivo indireto. Então, quando eles forem pronominais, verbo pronominais, então quando ele estiver com o nosso pronome, nós vamos ter o auxílio da preposição de. Então, esqueci-me de que, lembrei-me de que. Nós temos só a junção ali, certo? Do de mais o que formou dó. Vamos obedecer e desobedecer. São verbos transitivos indiretos, ou seja, precisam do auxílio de preposição para completar o sentido. Vão ter sempre um objeto indireto. Então, obedeci a quem, desobedeci a quem. Exemplos: todos devem obedecer às leis da física. Então, obedecer a quê? Por que você desobedeceu aos responsáveis pelo projeto? Embora possamos falar obedeceu à lei e não a marcação aí de crase ou obedeceu o pai, percebam que na gramática normativa agradeceu ao pai, certo? Desobedeceu aos responsáveis. Preciso da minha preposição. Lucas não pagou ao amigo este mês. Então, o verbo pagar e perdoar, eles vão ter regências parecidas com o verbo agradecer, certo? Quando for fazendo referência à coisa, nós vamos ter o verbo transitivo direto. Quando for a pessoas, um verbo transitivo indireto. Então, Lucas não pagou ao amigo este mês. Percebam aí, ao. Nós temos a marcação, certo, da nossa preposição a, mais o artigo o. João nunca perdoava aos devedores, indica a pessoa, certo? Paguei a conta que Deus, e depois que Deus perdoe nossos deslizes. Então, a conta, coisa. Nossos deslizes, coisa também. Por isso que nós não temos marcação da nossa preposição, ok? Então, quando o objeto for uma coisa, paguei a conta. Que Deus perdoe nossos deslizes. Nós vamos ter o quê? Um verbo transitivo direto. Ele vai ser transitivo indireto quando o objeto for uma pessoa, certo? Então, aos devedores é o nosso objeto indireto, pessoa. E ao amigo, também nosso objeto indireto, ok? Vamos ver agora a junção. Paguei ao dentista aquela prestação. Paguei a quem? Ao dentista o quê? Aquela prestação. Perdoei a dívida. Perdoei o quê? A dívida a quem? A ele. Ok? Então, logo, eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque se refere à coisa e à pessoa. Como assim? Aqui, ó. Paguei ao dentista, pessoa, aquela prestação.